Seguinte, então, a gente vai resolver esse sistema agora utilizando o método da inversa, mas não aquele com matriz adjunta, certo? Vamos ver outro. Para iniciar, pessoal, eu vou colocar esse sistema na forma matricial. Aí, colocar o sistema na forma matricial, lembra que é representar a matriz dos coeficientes, né? Nesse caso aqui, a matriz 2, 1, 7, 1, 3, 2 e 5, 3, 4. Tranquilo, hein? Colocada a matriz dos coeficientes, a gente coloca a coluna da matriz de variáveis. As variáveis aqui são x1, x2 e x3. Então, a gente coloca aqui o x1, x2 e x3. E eu ponho isso aqui igual à coluna de resultados. Nesse caso aí vai ser 25, menos 11 e menos 5. Todo mundo entendendo, pessoal? Aí, beleza. Aí, por que que de fato esse sistema pode ser representado desse jeito? Nota que isso aqui você tem uma multiplicação de matrizes. Ó. Na multiplicação de matrizes, por exemplo, para você obter esse 25 aqui, que é o elemento que está na primeira linha, primeira coluna, você pega a primeira linha dessa matriz e multiplica pela primeira coluna dessa aqui. Ó. Aí você vai ter 2x1 mais x2 mais 7x3 dando igual a 25, ó, que é justamente o que está na primeira linha mesmo. Tudo bem? E se você fizer a mesma coisa com as outras linhas, você vai ver que, de fato, esse sistema matricial representa esse sistema linear aí em cima. Todo mundo entendendo? De boa? Beleza, né? Tá. O seguinte, olha, para a gente resolver isso aqui, só dando uma recapitulada. Se essa matriz aqui é a matriz C, essa aqui é a matriz de variável x, e essa aqui é a matriz de resultado R, esse sistema pode ser expresso como sendo Cx dando igual a R. Aí, na prática, a gente multiplica ambos os lados dessa igualdade pela C a menos 1, que é a inversa da C, que a gente vai buscar de novo por meio de outro método, certo? Então, fica C a menos 1, Cx no lado esquerdo, e C a menos 1 vezes R no lado direito. Aí, esse C a menos 1 vezes C aqui dá a matriz identidade, que é a matriz que tem 1 na diagonal principal e 0 no resto. Ela é o 1 das matrizes. Beleza? Aí, porque se você multiplicar qualquer matriz pela identidade, dá a própria matriz. Tá dando certo, pessoal? Entender? Se ficar ruim, pode comentar, certo? Se deixar de entender alguma coisa. Aí, a identidade vezes x é igual a x. Então, isso aqui é igual a C menos 1 vezes R. Então, esse x aqui, ó, que é justamente a matriz que tem as soluções do meu sistema, ele pode ser obtido pela multiplicação da inversa pela dos resultados, que foi o que a gente fez no finzinho da aula passada. O que a gente vai fazer agora? A gente vai ver só um segundo modo de calcular essa matriz inversa. Aí no final a gente faz a mesma coisa, pega a matriz inversa e multiplica pela matriz de resultados. Tudo bem, pessoal, aí? Beleza? Então vamos lá. Pegando essa matriz dos coeficientes, a gente vai em busca da matriz inversa aqui. Ó. A gente vai ver um segundo modo do cálculo da matriz inversa. Seguinte, ó. Para fazer isso, pessoal, a gente vai fazer o seguinte método. Eu vou colocar aqui a matriz dos coeficientes nesse lado esquerdo e no lado direito eu vou colocar a matriz identidade, certo? A matriz identidade é a matriz que tem 1 na diagonal principal e 0 em todos os outros termos, beleza? Então aqui vai ser 0, 0, 0, 0, 0 e 0. Tranquilo até aí? Beleza. Qual vai ser o objetivo da gente, pessoal? A gente vai aplicar o método de Gauss-Jordan na matriz esquerda. A gente já viu o método de Gauss-Jordan, lembra? O método de Gauss-Jordan
ele deixa a matriz com 1 na diagonal principal e 0 no resto. Ele deixa a matriz igual à identidade. Beleza? Então, o nosso objetivo é aplicar Gauss-Jordan nessa matriz do lado esquerdo. Só que todas as operações que a gente fizer na matriz do lado esquerdo, a gente vai fazer na matriz do lado direito. Todo mundo entendendo isso aí? Então, a gente vai aplicar Gauss-Jordan na matriz do lado esquerdo, vai deixar 1 nela e 0 no resto. Só que todas as operações que a gente fizer na matriz do lado esquerdo, a gente faz na matriz do lado direito. Aí, quando a gente terminar o método, pessoal, no lado esquerdo, a gente vai ter a matriz identidade, não é isso? Todo mundo entendendo? Quando você fizer Gauss-Jordan no lado esquerdo, você vai ficar com identidade. Quando você conseguir chegar nesse estágio de deixar a matriz do lado esquerdo igual à matriz identidade, então significa que o lado direito vai ser a matriz inversa. Todo mundo entendeu aí? Pronto, então é isso que a gente vai fazer agora. Falar é bem mais simples do que a gente fazer mesmo, que a gente vai fazer muita conta para chegar nisso aí. Mas, basicamente, o método é esse. Você coloca a matriz dos coeficientes do lado esquerdo e a matriz de identidade no lado direito. Aí aplica Gauss-Jordan na matriz do lado esquerdo. Quando você terminar o Gauss-Jordan do lado esquerdo, é porque o lado direito é a matriz inversa. Deu para entender aí? Sinceramente ou não, o que a gente vai fazer? E agora a gente vai partir para as contas, mas eu quero que você entenda o que a gente está fazendo. Deu certo? Basicamente eu vou ficar fazendo um conjunto de operações aqui, que são aquelas que a gente viu quando viu o método de Gauss-Jordan, para deixar essa matriz no lado esquerdo identidade. Só que à medida que eu vou fazendo essas contas na matriz no lado esquerdo, eu vou repetindo as mesmas contas na matriz do lado direito. Então, quando eu conseguir deixar essa matriz do lado esquerdo igual à identidade, então a do lado direito vai ser a inversa. Eu estou só dando uma repetida aqui, só para ficar bem claro o que a gente está fazendo, antes da gente partir para as contas. Aí vamos lá, pessoal. Então, literalmente, vamos fazer as contas agora, certo? Vamos nós, olha. Para começo de história, pessoal, se eu estou querendo aplicar Gauss-Jordan no lado esquerdo, então significa que esse número aqui, que na prática, nesse momento é 2, teria que ser 1. Beleza aí? Então, para que ele se torne 1, o que a gente tem que fazer aqui é multiplicar a primeira linha, né, por 1 sobre o número lá, que no caso é 1/2. Tranquilo aí? Se eu quero que aquele número fique 1, eu tenho que multiplicar a linha dele inteira por 1 sobre 2. Todo mundo entendendo o que eu estou falando? De boa? Então vamos lá. Se você fizer isso, se você pegar a primeira linha aqui e multiplicar por 1/2, você fica com o seguinte, ó. Vamos lá fazer, ó. Aqui, eu vou apagar nessa primeira linha aqui, ó. E essa aqui, certo? Então aqui no lado esquerdo eu vou ter 1/2 vezes 2, que é 1. 1/2 vezes 1, que é 1/2. E 1/2 vezes 7/2 é 7/2. Beleza. Só que, como eu comentei com vocês, pessoal, eu vou fazer as mesmas operações na matriz do lado direito. Então, eu vou continuar fazendo 1/2 vezes 1 é 1/2. 1/2 vezes 0 é 0. E 1/2 vezes 0 é 0. Beleza aí? Tá dando certo, né, pessoal? De boa, né? Aí é o seguinte, olha. Já tornamos esse termo aqui igual a 1. O que a gente tem que fazer agora aí? Na primeira coluna? Zerar o 1 e o 5, não é isso? É isso que a gente vai buscar fazer agora, porque a gente vai coluna por coluna. A gente está na primeira. Então, vamos lá. Para conseguir zerar esse 1 e 5, pessoal, a gente aplica o método de Gauss que a gente já viu antes, né? Como é que faz aí na prática? Esse número 1 é o número que eu quero zerar, então ele vai para o numerador. Esse número que está na primeira coluna em diagonal principal, ele vem para o denominador. Aí eu considero menos a fração, que no caso aqui dá igual a menos 1. Aí eu vou pegar esse menos 1, multiplicar pela linha do elemento da diagonal principal, que é a primeira, e somar com a linha do número que eu quero zerar, que é a segunda. Então vai ficar como? Fica menos 1 vezes 1, que é menos 1, somado com 1 dá igual a 0, né? Eu vou eliminar logo aqui a segunda e a terceira linha,
porque serão as linhas que a gente vai alterar agora. Então vamos lá, menos 1 vezes 1 é menos 1, vezes 1 dá 0. A conta que a gente faz agora é a seguinte, pessoal. A gente vai fazer menos 1 vezes 1 meio, né? Menos 1 vezes 1 meio. Lembra que eu estou usando esse botãozinho ABC aqui, que é o que dá a forma de matriz, né? Menos 1 vezes 1 meio somado com 3. Isso aí deu 2 inteiros e 1 meio, que é a forma de matriz mista. Para a gente colocar na forma de matriz convencional, a gente aperta Shift ABC, aí ela fica 5 meios. Beleza, pessoal, hein? Então tá. Continuando aqui, ó, eu vou fazer agora menos 1 vezes 7 meios e somar com 2. Então vai ficar menos 1 vezes 7 meios e eu vou somar esse resultado com 2. Fazendo isso dá menos 1 inteiro e 1 meio, que dá igual a menos 3 meios. Beleza, galera? Aí a mesma operação que a gente fez na matriz do lado direito, a gente faz na matriz do lado esquerdo. Aí eu vou fazer menos 1 vezes 1 meio, que é menos 1 meio, somar com 0 vai dar menos 1 meio. Menos 1 vezes 0 é 0, somado com 1 é 1. E menos 1 vezes 0 é 0, somado com 0 é 0. Prontinho, fizemos aí essa operação na segunda linha. Basicamente a gente vai continuar fazendo isso, pessoal, até o lado esquerdo ficar matriz identidade. Todo mundo entendendo aí? Vamos lá então. Nota que não é tão complicado, né? Assim. O próximo número que a gente tem que zerar aqui é o 5. Então, já que a gente está querendo zerar o 5, a gente pode colocá-lo aí no numerador da fração. Então, vai ficar 5 aqui nesse numerador, porque é o número a ser zerado. O número que está na diagonal principal e primeira coluna é o 1, ele vem para o denominador. Aí eu vou considerar aqui então menos 5. E esse menos 5, pessoal, eu vou multiplicar pela primeira linha e somar com a terceira, certo? Então vamos lá fazer isso. Quando você fizer menos 5 vezes 1 é menos 5, somado com 5 dá 0. Vamos fazer essa continha aqui agora. Vou considerar menos 5 vezes 1 meio, né? Aqui, ó. E eu vou somar com 3. Todo mundo entendendo o que a gente está fazendo aí? Menos 5 vezes 1 meio somado com 3. Isso aqui dá igual a 1 meio. Aí a gente vai pegar agora o menos 5, somar com esses 7 meios e multiplicar pelos 7 meios, melhor dizendo, e depois somar com 4. Então fica menos 5 vezes 7 meios somado com 4. Menos 3 inteiros e 1 meio, Shift ABC dá menos 27 meios. Tudo bem. Essas operações que a gente fez no lado esquerdo, vamos fazer agora no lado direito. Menos 5 vezes 1 meio dá menos 5 meios, somado com 0 é menos 5 meios. Menos 5 vezes 0 é 0, somado com 0 é 0. E menos 5 vezes 0 é 0, somado com 1 é 1, né? Pronto, foi aí. Na primeira coluna, pessoal, já está tudo certo. Nota que o elemento que está na diagonal principal da primeira coluna é 1, e todos os outros elementos da primeira coluna são 0. Beleza? A gente vai fazer isso na segunda e na terceira. Só isso mesmo. Então vamos lá. Esse número bem aqui, que está na diagonal principal e segunda coluna, ele teria que ser 1. Só que não é, né?
Então, para tornar esse número aqui igual a 1, eu tenho que multiplicar a segunda linha por 1 sobre ele. Tranquilo aí? Então, na prática, eu vou multiplicar a segunda linha por 2/5. Todo mundo entendendo, pessoal, isso aí? Fazendo isso, a gente fica com o seguinte, ó. Vamos lá. Eu vou ficar com 2/5 vezes 0, que é 0. 2/5 vezes 5/6, ó, vai. Na hora, repito sim. A gente terminou o nosso trabalho na primeira coluna. Por que a gente terminou? Porque aqui é 1 na diagonal principal e 0 no resto. Então a gente passou para a segunda. Aí, o nosso objetivo é fazer Gauss-Jordan nessa matriz no lado esquerdo. Se meu objetivo é fazer Gauss-Jordan, eu tenho que deixar a diagonal principal somente compostas de 1 e o resto todo aqui tem que ser 0. Beleza aí? Então, esse número que está sendo igual a 5/6, na prática eu tenho que torná-lo igual a 1, por meio de operação elementar. Como é que eu faço isso? O número que tiver aqui, eu multiplico por 1 sobre ele. Aí ele vai ficar 1 aqui, se eu fizer isso. Beleza? E é essa conta que a gente está fazendo agora. 2/5 vezes 0 é 0. Aí 2/5 vezes os 5/6, ó, vai cancelar o 5 com o 5, o 2 com o 2 e vai dar 1 mesmo. Que era o nosso objetivo, né? Aí se você pegar menos 3/6 e multiplicar por 2/5, pessoal, observe que você cancela o denominador 2 com esse numerador 2 e vai ficar igual a menos 3/5. Vamos lá, de novo. O número que está na diagonal principal e segunda coluna é o 5/6. Tranquilo aí? Aí ele tem que ser 1. Por isso que a gente está multiplicando por 1 sobre ele. Certinho aí? Isso, aí a gente vai zerar depois que a gente fizer esse estágiozinho. Depois que a gente tornar esse número aqui 1, aí a gente vai em busca de zerar tanto esse 1/2 aqui de cima como esse 1/2 de baixo. Você torna esse número aqui primeiro igual a 1, e depois vai buscar zerar o de cima e o de baixo, que é o que a gente fez lá no Gauss-Jordan. Tranquilo, pessoal? Aí continuando, ó, 2/5 vezes menos 3/6, se você cancelar o 2 com 2, você obtém a fração aí menos 3/5. Continuando aqui, ó, 2/5 vezes menos 1/2, cancelando o 2 com 2, você fica com menos 1/5. Né? Aí 2/5 vezes 1 é o próprio 2/5. E 2/5 vezes 0 é 0, certo? Tudo bem, pessoal. Nosso próximo passo aqui, então, é zerar tanto esse 1/2 de cima como esse 1/2 de baixo, certo? É o que a gente vai fazer, então. Olha, já que o número que a gente está querendo zerar é 1/2, ele vai para o numerador da fração, não é isso? Por exemplo, se eu for zerar esse 1/2 aqui de baixo, ele vai para o numerador da fração. O número que está na diagonal principal e segunda coluna ao mesmo tempo é esse 1 aqui, ó. Então, ele vem para o denominador. Você pode considerar aqui menos essa fração. Isso aqui vai dar igual a menos 1/2. Tranquilo. O que a gente faz agora, pessoal? A gente pega esse menos 1/2 e multiplica esse termo pela linha do elemento da diagonal principal e segunda coluna, que é a segunda, e soma com a linha do número que a gente quer zerar, que é a terceira. Oi. No caso, quando eu achar o número, é o número que eu quero sobre o número que está no meio. Isso. É o seguinte, ó. O 1, isso. Quando tu tá querendo que algum termo aí da diagonal principal dê 1, tu olha para o número e multiplica a linha por 1 sobre ele. Aí quando tu completar, tu vai saber que inverter. Para tornar 0, tu precisa de 2 linhas. Aí tu vai pegar
uma fração, multiplicar pela linha do elemento da diagonal principal. Isso. Não, a fração é a seguinte, ó. O número, por exemplo, o número que tu quer zerar aqui no S1 meio, aí tu coloca ele no numerador da fração. Aí o número que está na diagonal principal e na coluna que tu tá, que é o 1 aqui, ó, tu coloca no denominador. Beleza aí? Aí tu considera menos essa fração, que deu menos 1 meio. Aí esse menos 1 meio, tu multiplica pela linha que está do elemento da diagonal principal, que é a segunda, e soma com a linha do número que tu quer zerar, que é a terceira. Certo aí? Massa. Vamos lá fazer isso, pessoal. Então, já que eu vou alterar tanto a terceira como a primeira linha, eu vou apagar essas duas linhas, logo deixar só a segunda aqui, ó, pra gente ir fazendo as contas, certo? Aqui fica o seguinte, ó. Fica menos 1 meio vezes 0, que é 0, somado com 0, 0. Menos 1 meio vezes 1 é menos 1 meio, somado com esse 1 meio dá 0. Aí qual é a conta que a gente tem que fazer agora, pessoal? A conta que a gente tem que fazer é menos 1 meio vezes esse menos 3 quintos, subtraído desse menos 27 meios. Beleza, pessoal? É um bocado de conta aí, mas não se perca não. Vocês estão entendendo aí o que a gente está fazendo? Então vamos lá. Vai ser menos 1 meio vezes menos 3 quintos. Só ir fazendo com calma, né, que tá certo. Menos 27 meios. Isso aí deu menos 13 inteiros em 1/5, que dá igual a menos 66 sobre 5. Beleza. Qual é a conta que a gente faz agora, pessoal? Aí vai ser esse menos 1 meio vezes o menos 1/5 menos os 5 meios, né? Porque tudo que a gente faz na fração do lado esquerdo, a gente repete na fração do lado de... Tudo que a gente faz na matriz do lado esquerdo, a gente repete na matriz no lado direito, certo? Então tá, vamos lá. Vamos fazer menos 1 meio vezes menos 1/5 e subtrair de menos 5 meios, né? Foi menos 1 meio, ó, menos 1/5, menos os 5 meios lá de baixo. Deu menos 2 inteiros e 2 quintos, que dá menos 12 quintos. Aqui eu vou fazer menos 1 meio vezes 2 quintos, ó. Essa aqui dá para fazer um pouco mais direto, porque perceba que você pode cancelar o numerador 2 com aquele denominador 2. Então a fração aí, que é o resultado da multiplicação, dá menos 1/5. Menos 1/5 mais 0 é menos 1/5. E por último, pessoal, você vai ter menos 1 meio vezes 0, que é 0, somado com 1 é 1, né? Foi aí? Beleza. Aí, por coincidência, pessoal, esse número que a gente está querendo zerar também é 1 meio. Se esse número de cima também é 1 meio, a fração aqui é a mesma, né? Ó, porque o número que eu quero zerar é 1 meio, o número que está na diagonal principal e segunda coluna é o 1. Aí eu considero menos a fração, então dá menos 1 meio de novo. Deu certo aí? Beleza. Vamos pegar esse menos 1 meio e multiplicar agora pela segunda linha e somar com a primeira. Fazendo isso, a gente tem menos 1 meio vezes 0 é 0, somado com 1 é 1. Menos 1 meio vezes 1 é menos 1 meio, somado com 1 meio é 0. Vamos fazer agora a seguinte conta. Ó. Menos 1 meio vezes menos 3 quintos, somado com 7 meios. Então, eu tenho menos 1 meio vezes menos 3 quintos, somado com 7 meios.
Deu 3 inteiros e 4 quintos. Menos 1 meio, vezes menos 3 quintos, mais 7 meios, certo? Né? Se eu colocar na forma convencional, né, isso aqui, dá 19 quintos. Tranquilo, pessoal, hein? Vamos lá, continuando no lado esquerdo agora. A gente vai ter menos 1 meio vezes menos 1 quinto somado com 1 meio. Então fica menos 1 meio vezes menos 1 quinto somado com 1 meio. Dá 3 quintos, certo? Aí eu tenho agora menos 1 meio vezes 2 quintos. Observa que esse 2 pode ser cancelado com esse 2 de baixo, dá menos 1 quinto. Menos 1 quinto somado com esse 0 é menos 1 quinto. E aqui você tem menos 1 meio vezes 0, que é 0, somado com 0 é 0. Pronto, pessoal, já organizamos aí duas colunas, ó. Bonitinhas essas duas aí. Tá faltando só a terceira, certo? Vamos lá. Estamos acabando. Na terceira coluna, para começar aqui o nosso procedimento, esse número que é menos 66 quintos deveria ser 1. Então, para torná-lo igual a 1, a gente vai multiplicar por 1 sobre ele, né? Tranquilo aí? Beleza. Multiplicando esse número aí, essa linha por menos 1 sobre ele, é a mesma coisa de multiplicar essa linha por... Pegando a primeira e multiplicando pelo inverso da segunda, pessoal, a mesma coisa de multiplicar por menos 5 sobre 66. Tudo certo, pessoal? Aí? É isso que a gente vai fazer agora, então. Vou apagar aqui a terceira linha, porque é a linha que a gente vai alterar. Aí aqui a gente fica com o seguinte, ó. A gente vai ficar com menos 5 sobre 66 vezes 0, que é 0. Menos 5 sobre 66 vezes 0 é 0. E menos 5 sobre 66 vezes menos 66 quintos, ó. Cancela o 66 com 66, o 5 com 5, menos com menos, então vai dar 1. Pronto, a continha que a gente vai fazer agora é menos 5 sobre 66 vezes menos 12 quintos. Então vamos lá. Ó. Vou colocar aqui menos 5 sobre 66 multiplicado por menos 12 quintos, certo? Fazendo aqui porque a gente já fica com a forma simplificada. Dá 2 sobre 11. Tudo bem, pessoal? Aí? Aí agora, se você pegar menos 5 sobre 66 e multiplicar por menos 1 quinto, o menos cancela com menos e o 5 cancela com 5, né? Ó. Dá 1 sobre 66. Menos 5 sobre 66 vezes 1 dá o próprio menos 5 sobre 66. Certinho, pessoal? Pronto. Para a gente terminar aqui nosso problema, tudo que a gente tem que fazer é zerar esses dois termos agora. Aí acaba. E a gente vai ter nossa matriz inversa. Vamos lá, então. A gente vai zerar tanto esse menos 3 quintos, como a gente vai zerar também o 19 quintos, certo? Então, eu vou mudar aqui tanto a segunda quanto a terceira linha, certo? Dessas matrizes. Ou tanto a primeira como a segunda linha, quer dizer. Vou deixar só a terceira linha paradinha, que a gente não vai mexer nela. E vamos lá, começar.
Vamos, por exemplo, iniciar zerando menos 3 quintos. Tanto faz a ordem, certo? Você poderia, sem perda de generalidade, começar zerando 19 quintos também, que não faz diferença nenhuma. Vou começar zerando aqui o menos 3 quintos. Já que o menos 3 quintos é o número que eu quero zerar, eu vou colocá-lo no numerador da fração. Ele é o número que eu quero zerar. O número que está na terceira coluna, ou na diagonal principal e terceira coluna, é esse 1. Ó. Então ele vem para o denominador da fração. Aí você vai considerar menos essa fraçãozinha aqui. Isso aqui vai dar igual a 3 quintos. Esse 3 quintos, pessoal, você vai multiplicar pela terceira linha, né? Que é a linha que tem o elemento da diagonal principal e terceira coluna. E somar com a linha do número que você quer zerar, que é a segunda. Então vamos fazer isso aí. Ó. A gente tem 3 quintos vezes 0 é 0, somado com 0, continua 0, né? 3 quintos vezes 0 é 0, somado com 1, continua 1. 3 quintos vezes 1 é 3 quintos, menos o 3 quintos dá 0. Qual vai ser a continha que a gente vai fazer agora, pessoal? Vai ser essa, ó, 3 quintos vezes 2 sobre 11, menos 1 quinto, certo? Então vamos lá. Vou colocar aqui, ó, 3 quintos vezes 2 sobre 11 e subtrair de menos 1 quinto. Tranquilo aí, ó? Repetindo, ó. 3 quintos, que é a fração, vezes 2 sobre 11, subtraído de menos 1 quinto, dá igual a menos 1 sobre 11. Aí, a próxima conta aqui, ó, é o 3 quintos vezes o 1 sobre o 66, somado com 2 quintos, tá? Então, vai ser 3 quintos vezes 1 sobre 66, somado com 2 quintos. Isso aí dá igual a 9 sobre 22. Beleza. Próxima continha é 3 quintos vezes o menos 5 sobre 66, né? Aí perceba, pessoal, que você somaria com 0, né? Esse resultado, ó. Então dá o próprio resultado que já vai dar aqui, que é menos 1 sobre 22. Pronto. A gente só tem mais essa linha aqui para ajustar e a gente vai estar com o nosso problema resolvido. Vamos lá, então. O próximo número que a gente está buscando zerar aqui é o 19 quintos, né? Então, ele vem para o numerador da fração. Vou colocar o 19 quintos aqui no numerador. O número que está na terceira coluna e diagonal principal é esse 1. Ele vem para o denominador. A gente vai considerar, então, menos essa fração. Que na prática vai dar o quê, pessoal? Vai dar igual a menos 19 quintos, né? Qual vai ser a sequência de cálculos que a gente vai fazer agora aqui? Vou tirar aquele tracinho da linha. Pronto. A sequência de cálculos que a gente vai fazer agora vai ser pegar esse menos 19 quintos, que é essa fração, multiplicar aqui pela terceira linha, né? Que é a linha do elemento da diagonal principal e terceira coluna, é a terceira linha, e somar com a linha do número que eu quero zerar, que é a primeira. Então vamos fazer isso. Aqui você vai ter menos 19 quintos vezes 0, que é 0, somado com 1 é 1. Menos 19 quintos vezes 0 é 0, somado com 0 é 0. Menos 19 quintos vezes 1 é menos 19 quintos, somado com 19 quintos é 0. A conta que eu vou fazer agora é a seguinte, pessoal. Vou pegar aqui o menos 19 quintos, multiplicar pelo 2 sobre 11 e somar com 3 quintos, certo? Vamos lá fazer isso. Menos 19 quintos
menos 19/5, né? Vezes o 2 sobre 11, somado com 3/5. Tranquilo? Aí deu menos 1 sobre 11. Aí a gente vai fazer agora menos 19/5. Vou pegar aqui, ó, menos 19/5 vezes 1 sobre 66 e subtrair de 1/5, certo? É isso que eu vou fazer agora. Então vamos lá. Fica menos 19/5 vezes 1 sobre 66 subtraído de menos 1/5. Subtraído de 1/5, quer dizer. Subtraído de 1/5. Dá menos 17 sobre 66. Por último, você vai ter menos 19/5. Menos esse 19/5 aqui. Vezes menos 5 sobre 66. Você pode cancelar o 5 com 5, né? E o menos com menos. Vai dar 19 sobre 66. Somado com 0, dá o próprio 19 sobre 66. Compara aí, pessoal. Essa aí é a mesma matriz que a gente obteve na aula anterior. Todo mundo tem aí a matriz? Estou comparando aqui. É a mesminha, né? Estou pegando aqui do exercício anterior. Dá igualzinho, pessoal. Tem que dar, certo? Se não tivesse dado é porque, infelizmente, a gente tinha errado em algum lugar aí. Mas se você fizer esse procedimento, se você pegar e fizer Gauss Jordan na matriz dos coeficientes e for fazendo a mesma coisa na matriz de identidade ao lado, quando você terminar Gauss Jordan, é porque a matriz do lado direito é a matriz inversa. Deu para entender isso aí direitinho, pessoal? Tá compreensível? Beleza. Obtida essa matriz inversa, ó, aí, na prática, você escolhe aí. Tem esses dois métodos, certo? Pode escolher qualquer um dos dois. Você achar menos ruim, né, de fazer. Ambos você vai obter a mesma matriz inversa. De posse da matriz inversa, pessoal, aí solucionar o sistema fica muito mais tranquilo, né? Porque observe, olha, já que a gente tem a nossa matriz inversa, como é que eu posso solucionar o sistema, pessoal? Como é que eu posso achar a minha matriz de resultados, que é a X? Essa matriz X bem aqui, ó. Essa matriz X bem aqui, ela vai ser igual à inversa vezes a dos resultados, né? Então significa, né? Vou botar aqui logo. Essa matriz X bem aqui, ó, ela vai ser igual à matriz inversa, que é essa, vezes a matriz de resultados. Ó. No caso, pessoal, a nossa matriz de resultados, nesse exemplo, a nossa coluna de resultados é 25, menos 11 e menos 5. Caso você tivesse outra coluna de resultados, bastaria que você colocasse essa outra coluna aqui, ó, e repetisse a mesma matriz inversa para achar os resultados do sistema. Tranquilo, né? Aí, beleza. Então, como é que a gente faz para achar, pessoal, os valores aí de x1, x2 e x3? Olha, o x1 nesse caso vai ser o elemento, o x1 é o elemento que está na primeira linha, primeira coluna. Então você pode pegar aqui a primeira linha e multiplicar pela primeira coluna. Então você vai ter o quê? Ó? Como é que eu calculo o x1? Ele vai ser menos 1 sobre 11 vezes o 25
menos 17 sobre 66, né? Vezes o menos 11, somado com 19 sobre 66, vezes o menos 5. Todo mundo entendendo, pessoal, hein? Beleza, vamos fazer essa continha. Se a gente pegar aqui o menos 1 sobre 11, vezes o 25, menos o 17 sobre 66, vezes o menos 11, mais 19 sobre 66, vezes o menos 5, isso aí dá menos 29 sobre 33, beleza? Pronto, então tá aqui o nosso x1. Aí a conta do x2, pessoal, me permita fazer direto. Ó. Vai ser quem? Ó? O x2 não é um elemento que está na segunda linha, primeira coluna. Então você pega a segunda linha e multiplica pela primeira coluna. Então vai ficar como? Fica menos 1 sobre 11 vezes o 25, né? Mais o 9 sobre o 22 vezes menos 11 menos, né, esse 1 sobre 22 vezes o menos 5. Isso aí vai dar igual a menos 72 sobre 11. Por último, pessoal, a gente vai fazer o cálculo aqui do nosso x3. A gente vai pegar a terceira linha, porque de fato o x3 está na terceira linha, primeira coluna, né? Então eu vou pegar a terceira linha, multiplicar pela primeira coluna. Vai ficar o seguinte: fica 2 sobre 11 vezes o 25 mais o 1 sobre o 66 vezes o menos 11 menos o 5 sobre 66 vezes o menos 5. Bem, então o resultado é 157 sobre 33. Tudo bem, pessoal. Aí depois que a gente acha os resultados, a gente pode dar uma conferida para ver se eles estão certos mesmo. Então, o que a gente pode pegar aqui? Ó? Eu pego o sistema inicial. E de posse do sistema inicial, pessoal, eu tenho que substituir esses resultados aí nas equações, né? E ver se de fato eles solucionam o sistema em questão, né? Na prática é isso aí que a gente tem que fazer, ó. Então, se a gente fizer, por exemplo, a substituição na segunda equação aí, que é o x1 mais o 3x2 mais o 2x3 dando igual tem que dar igual a menos 11, vamos ver se dá mesmo, certo? Eu vou pegar o x1, que é menos 29 sobre o 33, mais 3 vezes o x2, que é menos 72 sobre 11, mais 2 vezes o x3, que é o 157 sobre o 33, certo? Dá igual a menos 11 mesmo. Se você substituir esses resultados aí nas outras, pessoal,
vão dar também, certo? Você pode conferir que os resultados são corretos. Então, beleza. O que mudou aí desse método para o método da aula passada, pessoal? É só a forma de calcular a inversa. Mas se você tiver a inversa, para resolver o sistema é muito tranquilo. Você pega os resultados, você pega a matriz inversa, multiplica pela dos resultados e você tem a solução do sistema. Se mudar a coluna de resultados, não precisa fazer do início. Você só pega a mesma inversa e multiplica pela nova coluna de resultados. Tranquilo? Pessoal, deu para entender direitinho aí? Na hora. É o seguinte, ó. Se você tiver a matriz inversa de um sistema... Por exemplo, eu tenho um sistema aqui. Tem um sistema, no caso de 3 equações, 3 variáveis. Se eu conseguir achar a inversa da matriz dos coeficientes, então, para eu pegar a solução desse sistema, tudo que eu tenho que fazer é multiplicar a inversa dessa matriz por essa coluna de resultados. Aí eu obtenho a solução. Aí, vai que você muda a coluna de resultados. A coluna de resultados é outra. Aí você não precisa fazer tudo do início. Você só pega a mesma inversa e multiplica pela nova coluna de resultados. Aí você já tem a solução da outra. Beleza? Então, essa matriz inversa é bacana quando você tem que ficar resolvendo o mesmo sistema, só que com resultados diferentes. Tudo bem, pessoal? Aí deu certo? Beleza.